Um relacionamento saudável, né, gente, não nasce da noite para o dia. Então, ele é construído com um certo empenho, uma certa dedicação. Então, é como se fosse uma grande construção. A gente precisa primeiro estruturar uma boa base, estruturar uma base sólida, segura. E para que a gente faça isso, para que isso aconteça, né, é extremamente necessário que ambos da relação estejam comprometidos. Ou seja, é preciso que os dois ali ou as duas estejam dispostas ou dispostos a fazer dar certo, né? Só que, infelizmente, gente, hoje em dia o que a gente mais percebe são muitas pessoas com medo de se relacionar, de se jogar literalmente dentro de uma relação, ou seja, de se entregar mesmo, né, numa relação ali. Muitas vezes isso tem a ver, inclusive, com um certo medo, né, de se decepcionar, um certo medo, de repente, de sofrer, ou seja, são questões ali emocionais da própria pessoa, né, por conta ali de experiências do passado, experiências anteriores que fizeram com que ela acabasse se sentindo assim atualmente, né, fazendo com que essa entrega na relação não seja completa, certo? Então é como se a pessoa ficasse com os braços cruzados ali e um pezinho para fora, esperando que o outro dê sinais de confiabilidade para que ela então possa se sentir segura, se sentir, né, confortável ali com a situação para se entregar mais dentro daquele relacionamento. Agora, a questão é que também do outro lado, né, da relação, e também existe uma outra pessoa esperando ser convencida que ela não vai se machucar, né? Que vale realmente a pena ela se entregar. Ou seja, eu só me entrego se o outro também se entrega, né? E vice-versa, é uma via meio de mão dupla. Então, eu me entrego e você se entrega. Os dois têm que se entregar, ou as duas têm que se entregar, né? É como se a outra pessoa tivesse que se moldar a mim e cumprir, né, as minhas exigências para que a relação possa ser iniciada, possa ter um início ali, né? Então é interessante a gente perceber que muitas vezes, né, muitas pessoas hoje em dia não se relacionam por medo de se relacionar. Isso é muito comum. Portanto, a gente pode dizer que essa entrega aí de ambas as partes é essencial, é muito importante para um relacionamento sólido e um relacionamento feliz, né? E é por isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 10 pilares, tá? 10 pilares para que o seu relacionamento romântico seja mais saudável, seja um relacionamento mais sustentável e mais duradouro. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e eu ajudo você a alcançar o relacionamento amoroso que você tanto deseja. Bom, hoje, né, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante e uma coisa é certa, né? Todo relacionamento, gente, é diferente. Cada relacionamento é único, né? Cada um tem as suas particularidades, mas convenhamos, existem aí pilares básicos que todo casal deve ter para se tornar aí mais forte com o passar do tempo, né? Então, o primeiro pilar desse relacionamento, né, do relacionamento saudável, é o comprometimento, ok? Então, antes de qualquer coisa, você precisa assumir literalmente um compromisso com aquela outra pessoa. E essa pessoa, né, também precisa assumir esse compromisso ali com você, certo? Quando os dois, né, quando um dos dois não honram ali esse compromisso, as chances de que esse relacionamento não dê certo são bastante grandes, né, significativas. Às vezes é um desafio dentro de um relacionamento compreender que não existe uma vontade absoluta, e sim duas pessoas que precisam chegar ali em um acordo, né? Então, um acordo que vai beneficiar as duas partes, tá bom? Então, o objetivo é pensar e agir como um casal, né? Para o bem ali da relação. Se existe compromisso, existe também vontade de ser alguém melhor, né? Isso então demonstra o quanto você se importa com aquela outra pessoa ali que está do seu lado, né? Apoiando as suas decisões, ajudando no que for preciso e dentro do que tiver no seu alcance, tá? O segundo pilar também é muito importante, que é o quê? O respeito. Aliás, gente, sem dúvida,
essa deveria ser a base aí de todos os tipos de relações humanas, né? Convenhamos. Mas, se tratando aí de casal, isso precisa ser ainda mais forte, tá? Respeito às opiniões, respeito ao jeito de ser, respeito às vontades, né? Respeito às necessidades ali, respeito à individualidade, tá? É ter, gente, consideração, tratar a outra pessoa com atenção, com cuidado, né? É por respeito que a gente não deve fazer ou dizer coisas ruins, desagradáveis àquela outra pessoa ali, que possa machucá-la, né? Que possa feri-la de alguma forma. Então, antes de ser um casal, ambos ali são dois seres humanos, né? Seres humanos à parte, né? Cada um ali com as suas individualidades, com as suas necessidades. Então é possível, por exemplo, que não tenham ali as mesmas opiniões às vezes, né? O que pode acabar gerando alguns conflitos. Só que em situações como essa, né? Quando cada um discorda ali, ficar gritando, insultando a outra pessoa, por exemplo, não vai fazer com que vocês cheguem a um acordo. Pelo contrário. Então, gente, o respeito entre vocês, né, é a solução para que esses conflitos possam ser resolvidos da melhor forma possível, com maturidade, né, sem que isso comprometa o relacionamento. Então, são medidas aí, né, medidas práticas, né, que cada um deve tomar para que vocês cheguem a esse acordo, ok? E quando eu falo de falta de respeito, eu não estou falando só algo relacionado à ideia de uma traição, de uma gritaria, de um palavrão, algo assim. Eu me refiro a questões assim também do dia a dia, pequenas atitudes ali que faltam com respeito à pessoa que está ali do seu lado, né? Então, comece a praticar mais a escuta, tá? Pratique mais a escuta, por exemplo, fale menos, ouça mais, né? Escute realmente o que o seu parceiro tem a dizer com atenção, com respeito, né? Mesmo que às vezes você nem concorde com o que essa pessoa está dizendo, né? Com o argumento que ela tenha, tá bom? Depois disso é a sua vez de falar, de se expressar, você também tem direito. E aí é a vez da pessoa ali, do seu parceiro, da sua parceira, de te ouvir, né? Também com respeito e também com atenção, ok? Então, sempre seja sincera ou sincero, falando com tranquilidade, como você se sente, né? Com relação àquele determinado assunto, o que você pensa sobre isso, tá bom? Então fale com calma, não precisa alterar a voz, né? Perder o controle e a razão, ok? É uma conversa, é só uma conversa, né? Não é uma guerra ali. Mas caso isso aconteça, né? Porque de vez em quando a gente sabe que acontece, se isso acontecer raramente, já que nós somos seres humanos e nem sempre a gente consegue manter ali um certo equilíbrio, né? Basta reconhecer que de fato você se alterou um pouco ali naquele momento por conta do seu emocional e simplesmente peça desculpas, ok? Reconheça e peça desculpas. Não existe nenhum mal nisso, tá? O terceiro pilar para que você tenha uma relação romântica feliz e duradoura é a confiança, tá, gente? A confiança é imprescindível em um relacionamento amoroso. Se você não confia em quem está com você, dificilmente você vai conseguir ter uma relação feliz, né? Você vai se sentir feliz dentro daquela relação. Então, em alguns casos, a outra pessoa, né, quem está do seu lado, pode até realmente não ser confiável, tá? Mas outras vezes o culpado ou a culpada pode ser você, as suas inseguranças, os seus medos exagerados, né, a sua autoestima aí baixa, certo? Às vezes, se você já foi machucada ou machucado, por exemplo, né, em algum momento, você fica tentando de todas as formas se proteger de futuras rasteiras, né, de futuros sofrimentos, dores. Só que você nunca vai ter uma relação de verdade se você não aprender a confiar, tá? Você precisa trabalhar isso dentro de você, caso contrário, dificilmente você vai conseguir ter uma boa relação com alguém. Então, como que a gente fica, né, com uma pessoa e anos se você não confia nela? Imagina, né? Você vai ficar sempre tensa ou tenso, você nunca vai conseguir relaxar dentro da relação, né? Qualquer coisinha ali já pode soar
como um sinal de alerta. E aí você vai acabar sempre se mantendo aí atenta, como se algo pudesse vir a acontecer a qualquer momento, né? Como se a outra pessoa ali pudesse sempre aprontar alguma coisinha ali. Então você fica sempre naquela coisa meio alerta, né? Você não relaxa. E isso tumultua muito a relação, gente. Gera briga, gera discussão e a relação começa a se perder aos poucos, tá? A confiança no outro, né? Não é só em relação a, por exemplo, casos de ciúme, mas também na hora de dividir, por exemplo, tarefas, né? A educação dos filhos, caso vocês tenham, né? A questão financeira também. Então isso tudo faz parte de uma relação duradoura, né? E saudável. Então, por exemplo, imagina uma relação de amizade, tá? Por acaso você contaria um segredo seu para uma pessoa que não mostra ser realmente verdadeira com você, ou então que você acabou de conhecer, né? Então você não sabe exatamente se a pessoa é confiável ou não. Eu acredito que não, eu acredito que você não faria algo desse tipo, né? Porque o ser humano é assim, a gente precisa antes de tudo, né, se certificar que uma pessoa é realmente digna dessa credibilidade, antes aí de contar qualquer coisa para ela, de se abrir, né? E esse mesmo raciocínio se aplica também ao relacionamento amoroso, ok? Então uma pessoa se sente tranquila para se abrir e se permitir amar quando ela percebe que de fato existe um laço ali de confiança entre ela e quem está do lado dela, né? O parceiro dela ou a parceira dela, ok? Então, quando existe desconfiança desconfiança em relação ao outro, né? A entrega, ela não acontece, a pessoa, ela não se joga completamente, né? E isso vai dificultando aí que as duas partes compartilhem as suas vidas, né? De uma forma verdadeira e se sintam seguras de forma geral dentro ali da relação, né? O quarto pilar, gente, é o diálogo. Como eu já falei em outros vídeos, porque isso é uma coisa que eu falo bastante, né? O diálogo, né? A comunicação é fundamental para que o entendimento seja recíproco, né? E não fique aquela situação de um tentando adivinhar o que o outro está pensando, né? Como se tivesse ali uma bola de cristal, né? Tentando sempre adivinhar o que o outro está pensando ali, o que o outro gosta, o que o outro não gosta, ok? A gente precisa, gente, se expressar, ok? É justamente conversando, se comunicando, que ambos ali vão se conhecendo, vão entendendo as diferenças, né? E superando as discussões e as dificuldades que possam vir. Então, a ausência de diálogo abre portas para que os dois ou as duas comecem a criar teorias ali para o comportamento e para o sentimento do outro. Então, ninguém conversa, ninguém se comunica, então o casal fica só ali supondo as coisas, ao invés de se dedicar a esclarecer, né? Alguns pontos ali dentro da relação, entender o outro, entender os motivos, né, das coisas, né? Conhecer realmente quem está ali do nosso lado. E é justamente através das palavras que quem está do nosso lado compreende, né, os nossos sentimentos, as nossas opiniões, o modo de pensar, né, a nossa história, né, e a história do outro também. Então esse conhecimento ajuda o casal a se conhecer, né, em um nível, digamos assim, mais profundo, né, numa conversa ali mais profunda. Inclusive, né, através dessa troca a gente consegue compreender mais os motivos, né, pelo outro ser como ele é, e relevar aí um pouquinho algumas coisas, né? Porque mesmo que não seja possível modificar as atitudes da outra pessoa, os casais podem conversar para mudar, às vezes, pequenos comportamentos, pequenas atitudes ali que machucam o outro, né? O parceiro ou a parceira. É justamente esse diálogo, essa comunicação que soluciona os problemas da relação sem deixar aquelas sequelas, né, emocionais ali no casal. Então, uma conversa tranquila, né, como a gente já conversou, sem gritaria, num tom agradável, né, e com a mente aberta, com maturidade, proporciona o entendimento da realidade do outro ali. E aí o perdão de atitudes meio erradas, inadequadas, começa a ficar mais fácil, né?
O quinto pilar, também fundamental dentro de uma relação amorosa, é a empatia, tá? Será que você se coloca no lugar do seu parceiro ou da sua parceira no dia a dia, né? A empatia, especialmente em relacionamentos amorosos, é importantíssimo, gente, para gerar uma conexão maior entre o casal, ok? Então, conseguir se colocar no lugar do outro une muitos casais, une demais, tá? Então, por exemplo, quando um vai chegar mais tarde, por exemplo, em casa, né, e o outro vai preparar o jantar porque sabe que a pessoa ali vai chegar mais tarde, mais cansada, e aí já vai preparando ali o jantar, né, entendendo o lado da pessoa também de chegar cansada. Quando seu parceiro ou sua parceira, por exemplo, chega mal-humorado ou mal-humorada depois do trabalho, você costuma criticar a pessoa, né, por conta disso, ou você se coloca no lugar dela e oferece algum tipo de apoio ali dentro do que você pode fazer, né? E quando, por exemplo, isso é clássico, né? Quando a mulher está de TPM, né, homens ou mulheres também, você costuma entender ou você acha que é frescura, certo? Então, para a gente ser empático, tá? A gente precisa pensar muito mais no que é bom para o casal, né? Do que para nós mesmos ou nós mesmas, entende? Então, a empatia, ela nos obriga a entender que os nossos interesses e necessidades nem sempre vão ser os mesmos, né, do nosso parceiro ou da nossa parceira. Portanto, a gente precisa ceder, a gente precisa saber ceder, né? A gente precisa ser flexíveis em alguns momentos, e isso dentro de um casamento, dentro de uma relação, né, firme, é algo que precisa ser constante, tá? A conexão com o parceiro ou com a parceira é fundamental para praticar a empatia. Nós, seres humanos, né, gente, a gente precisa uns dos outros para sobreviver. Nós crescemos ali como indivíduos por meio da conexão e não por meio do isolamento, né? O ser humano não foi feito para isso. Então a empatia é algo essencial na vida a dois, já que ela ajuda justamente a criar ali e fortalecer essa conexão. Então, saiba julgar menos, né? E apoiar mais, ok? A gente sabe que todos nós, em certos momentos, a gente vai julgar pessoas, né? Situações, porque isso faz parte um pouco da condição humana, tá? Porém, quanto menos a gente julga, mais empáticos nós somos, tá? Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho mais isso. Uma outra coisa importante é oferecer apoio, tá? Para quem está do seu lado, sendo tolerante em alguns momentos, né? Você não precisa abrir mão das suas opiniões ou das suas crenças, mas você precisa entender que todos eles são livres para pensar e para agir de maneiras que nem sempre vão ser iguais às suas, né? E isso também mostra aí a empatia, né? Esse sentimento aí de empatia. Um outro ponto é tentar estar sempre presente, tá? Na vida de quem está na vida da pessoa, né? Que está do seu lado, porque hoje em dia, mais do que nunca, a tecnologia ela está muito presente na nossa vida, né? É incrível isso. Só que em vários momentos isso pode afastar os casais, que é, por exemplo, o caso do bendito celular, né? O casal ali, né? Os dois completamente conectados ali, não um ao outro, mas nos seus respectivos celulares, né? Cada um no seu mundinho ali, olhando para aquela telinha. Então, muitas vezes a tecnologia te afasta de quem está perto de você e te aproxima de quem está longe, né? Uma certa incoerência. Então, cuidado com isso. Esteja sempre presente na relação, olhe nos olhos da pessoa, ouça o que ela tem para dizer, esteja inteiramente ali, ok? O sexto pilar, também muito importante, é a admiração, né? Tem coisa mais gostosa, gente, que admirar o seu parceiro ou a sua parceira e saber que esse sentimento é recíproco. É ótimo, né? A admiração é ótimo. A admiração é justamente aquele sentimento que te fascina, né, numa pessoa. Algo que faz com que você sinta orgulho, né? Um orgulho assim gigante por estar com ela. Então, independente, né, da aparência física, independente da condição financeira ou da condição social da pessoa, né? Muitas vezes não conseguimos ali identificar com uma certa clareza o que a gente admira tanto em alguém, né? Se é de repente a forma como ela persegue os próprios sonhos, se é o equilíbrio, né? De repente o equilíbrio
com que ela lida ali com os próprios problemas, se é o otimismo, né? Se é o senso de humor ali do dia a dia, ou de repente se são todas essas coisas aí juntas, né? Um misto de tudo isso, certo? Mas assim, cada pessoa vai ter, baseado nos seus próprios valores, histórias de vida, pontos positivos que vão ser alvos da admiração de uma outra pessoa, tá? Talvez a pessoa tão fascinante, né? Talvez a pessoa tão fascinante para alguém seja alguém que passe completamente desapercebido em qualquer lugar que ela vá, né? Pode ser que ela não tenha os atributos físicos tão cobiçados por uma maioria ali de pessoas, mas para aquela outra pessoa ali, essa pessoa é a mais incrível que existe, entende? Todo mundo já passou por isso, né? Essa admiração, né, ela atua como um poderoso combustível, isso aí é indiscutível, não tem como negar. Então a atração transcende aos estímulos visuais, não que esses não sejam importantes, né? Mas eles não serão suficientes para uma manutenção do interesse ali numa relação, entendeu? Então a atração e a admiração pelo parceiro ou pela parceira serão sempre faces de uma mesma moeda. Às vezes acaba acontecendo, né, uma queda significativa da atração física pelos parceiros à medida que essa admiração na relação, né, em relação ali entre eles, diminui. E isso é bastante interessante. Então a admiração acende ainda mais a vida amorosa. O sétimo pilar essencial para uma boa relação romântica é a cumplicidade, tá? A cumplicidade envolve, gente, parceria, apoio na tomada de decisão e na construção de projetos, né? Por exemplo. Então, a cumplicidade é estar junto ali nos momentos bons e também nos momentos ruins, né? Então, estar num relacionamento amoroso, gente, exige muita dedicação, investimento, exige jogo de cintura, doação, né? Renúncia, dar a cara a tapa, né? Abrir o coração, expor as feridas e principalmente olhar para si mesmo, olhar para si mesma, né? Ou seja, reconhecer ali as suas próprias limitações, as falhas, né? E mudar aquilo que pode prejudicar de uma forma significativa o relacionamento a dois, né? Isso é uma coisa importante também. Então, diversas vezes, pessoas não conseguem ficar juntas por um motivo muito simples. Elas ficam jogando para cima do outro uma conta que, na verdade, é delas, é só delas, ok? Então, por exemplo, elas ficam querendo que o outro façam elas felizes, né? Sem entender que a felicidade é algo individual. Ninguém tem a capacidade, gente, de fazer o outro feliz. E a gente não pode ficar jogando esse peso nas mãos de ninguém. Isso nem é justo, ok? Então nós precisamos ser felizes com nós mesmos, antes de tudo. Isso é um processo nosso, individual. Depois que isso já estiver muito bem construído dentro de nós, aí é que a gente pode, então, somar ainda mais felicidade na vida de uma outra pessoa, né? Por exemplo, na vida do nosso parceiro ou da nossa parceira. Então, não façam isso, não joguem esse tipo de peso nas mãos de uma outra pessoa, ok? O oitavo pilar, que também precisa existir, né, para que você consiga construir uma relação saudável, feliz e duradoura, é o contato físico, gente. O contato físico fortalece a conexão emocional, né, o vínculo afetivo e a cumplicidade ali do casal, tá bom? Então, sexo, beijos, abraços, andar de mãos dadas às vezes, né, por exemplo, são formas simples, né, de contato físico que promovem muito prazer, inclusive sob o ponto de vista fisiológico, tá? Então, alguns estudos, inclusive, já mostram que casais de todas as idades que vivem juntos, né, e estão felizes ali dentro do seu relacionamento, têm uma boa vida sexual. Além disso, além do mais, os casais que conversam, né, e que compartilham um tempo juntos ali a dois, têm uma vida sexual melhor. Isso também já foi observado em uma pesquisa, tá? Então, para que um relacionamento seja bem sucedido em relação à sexualidade, é preciso que o casal se entenda e converse, sem sentir nenhum tipo de culpa, tá? Dessa forma, as relações podem ser mais prazerosas e, consequentemente, isso
e consequentemente disso, elas também vão ser mais frequentes. Então, em um relacionamento, geralmente a única coisa compartilhada exclusivamente com o companheiro ou a companheira é o sexo. Ou seja, o sexo é o que realmente diferencia um relacionamento de casal, né, romântico, do relacionamento entre dois amigos, por exemplo, né? Além disso, o sexo em um relacionamento é muito mais do que um momento ali de prazer, de diversão, né? Porque requer ali um nível profundo de comunicação. O sexo é comunicação, o sexo é conexão. Então, o sexo requer que o casal converse sobre questões emocionais íntimas, né? O conhecimento mútuo, né? Saber o que o outro, o que faz o outro se sentir bem, né? Respeitar, dar e receber, tudo isso é uma troca, né? Então isso pressupõe um nível aí de profundidade de confiança que se espalha e se aplica a todas as outras situações da vida em comum. O 9º pilar para você ter uma ótima relação amorosa, que seja saudável, feliz e duradoura, é a reciprocidade, tá, gente? A maioria de nós não lembra sobre reciprocidade no relacionamento. E até mesmo quando a gente lembra, a gente costuma pensar assim, claro, é importante, né? Mas assim, no fundo, a gente não dá muita atenção para isso. E isso acontece porque isso envolve prestar atenção ao equilíbrio entre o dar e o receber, certo? E é muito comum que a maioria dos relacionamentos não apresentem esse equilíbrio. Ou a pessoa se dá muito, né? Se doa muito, ou ela exige muito, tá? Então, a reciprocidade no relacionamento vai ser ainda mais difícil de se desenvolver, né, e de manter se um dos parceiros ali é quem está no controle, né, da relação. Quando a gente consegue equilibrar essa troca afetiva, a vida, gente, do casal se torna muito mais fácil, muito mais alegre, muito mais prazerosa. Isso indica que nas relações interpessoais, especialmente as de um casal, a reciprocidade deve sim existir, entendendo essa palavra como a troca mútua ali da mesma ação entre dois ou mais sujeitos, né? Entre duas ou mais pessoas, recaindo em todas elas no final das contas. Então a reciprocidade não significa ter um sistema ali de medição, né, em que cada pessoa da relação faz um julgamento próprio, não é isso. Reciprocidade é justamente se doar, né, sem esperar algo em troca, né, mas ao mesmo tempo tendo uma certa certeza de que o parceiro ou a parceira entende os seus sentimentos, né, e está disposto ou disposto a entregar algo do mesmo valor ou até superior. Então, o que é recíproco vai e volta com a mesma intensidade, ok? E o 10º e último pilar, gente, da nossa lista, para se ter um bom relacionamento romântico, né, é aceitar e ser aceito, né? Parece simples, parece básico, parece bobo, mas não existe mudar a personalidade de uma outra pessoa dentro de um relacionamento, né? Além do mais, vocês se conheceram e se apaixonaram assim, do jeito que vocês são, né? Então você precisa aceitar, né? Você precisa se aceitar e aceitar o seu parceiro ou a sua parceira com as suas qualidades e com seus defeitos. Até porque uma pessoa completa é feita de detalhes aí que fazem ela ser única, né? Incluindo também aqueles defeitinhos. Mas também não vale dificultar o relacionamento dizendo assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, o bonito, o bacana, o legal é justamente evoluir, né, juntos e mudar juntos, de mãos dadas ali, crescer juntos, né? Então, quando um casal se aceita, fica muito mais tranquilo lidar ali com as diferenças, né? Porque nesses casos existe um acordo entre as duas pessoas. Então, eu aceito você como você é e você me aceita do jeito que eu sou, né? Quando você chega nesse patamar aí, né, os envolvidos na parceria se sentem muito mais livres, né? E eles dão uma maior liberdade para o outro, né? Então a aceitação traz uma liberdade que funciona ali como um certo combustível para que os dois enfrentem, né, a relação de uma forma muito melhor.
Então a aceitação é um verdadeiro desafio, né, de qualquer casal. Quantas vezes a gente ouve aquela frase assim: eu gostaria que você fosse menos bagunceiro ou menos bagunceira, né, que você mudasse esse comportamento aqui, né, porque aí assim eu seria mais feliz. Só que amar, gente, é aceitar o outro, né, não significa querer mudar a pessoa, é o pacote completo, com defeitos, com qualidades, com semelhanças, com diferenças, né. Mas isso não significa que a mudança não exista, né? Pelo contrário, as mudanças ocorrem o tempo inteiro, né? Então, aceitar nesse caso é permitir que as mudanças aconteçam sem precisar interferir nesse processo, entende? Sem precisar pressionar o outro. Então, os conflitos costumam surgir justamente quando a gente quer direcionar essa mudança, tá? Esses são, gente, os 10 pilares extremamente importantes para que um relacionamento amoroso possa ser sólido, feliz e sustentável, tá? Será que você, né, que está assistindo esse vídeo, percebe todos ou alguns desses pilares presentes na sua relação? Eu espero que sim, né? E para você que ainda não está dentro de uma relação amorosa, né, nesse momento atual, saiba que esses são alguns dos ingredientes importantes para que tudo no final das contas seja gostoso, leve e duradouro. Então, já fica a dica aí para você, tá? Bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Essa é a nossa conversa de hoje. Eu espero que esse nosso papo, né, essa nossa conversa, tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre alguns pontos aí valiosos, né, dentro de uma relação amorosa. Lembre-se disso, tá? Você merece as melhores coisas da vida, então não aceite menos do que isso. Sempre se escolha, ok? Se você gostou desse vídeo, pode curtir se você quiser, pode compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. É dessa forma, gente, que juntos a gente pode ajudar mais e mais pessoas, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo!